provavelmente já estudou em algum momento sobre o Egito Antigo, mas eu tenho a certeza que o nome das 3 mais poderosas rainhas desse período foram pouco estudados por você. Hatshepsut, Nefertiti e Cleópatra foram 3 poderosas e influentes figuras atemporais. Essas mulheres governaram em um período no qual elas eram vistas apenas como meros objetos secundários. Olá, eu sou Letícia Ervolino, estudante de jornalismo aqui na Casper e também editora de vídeo na Her Campus. Para a composição desse vídeo, eu entrevistei a egiptóloga Jéssica Franco, atual mestranda na Universidade Federal do Paraná em História. Se você já gostou desse conteúdo, deixa o seu like e o seu comentário para a gente saber e produzir mais conteúdo para você. Hatshepsut será a nossa primeira convocada aqui para o vídeo, e ela também é conhecida por ser a primeira rainha faraó do Egito. Mas qual é a sua história de vida? Popularmente conhecida como a rainha que tentaram apagar da história, Hatshepsut tem uma história completamente fascinante e uma biografia de ficar encantado. Hatshepsut nasceu em 1508 a.C., sendo ela filha do faraó Tutmés I e da rainha Hermose. Logo cedo, a nossa faraó foi consagrada como a alta sacerdotisa do deus Amon, uma figura de imponente posição lá no Egito Antigo. Quando seu pai veio a falecer, a rainha era a favorita a ocupar o trono. Entretanto, de acordo com a tradição antiga egípcia, apenas um homem poderia ocupar tal cargo. Por conta disso, seu irmão Tutmés II ocupou e também se casou com a nossa protagonista. E vale lembrar também que esse casamento entre meio-irmãos e irmãos era algo totalmente aceitável na tradição antiga, seja no âmbito político quanto no religioso. Ela acabou se casando com o seu meio-irmão, que era o Tutmés II, né? Lembrando que esse casamento entre irmãos, né? Esse incesto, ele acontecia dentro da família real egípcia apenas, e acontecia para que não houvesse disputas de poder entre diferentes famílias na mesma dinastia, né? Mesmo assim, essas disputas ocorriam, e para que o poder, obviamente, ficasse concentrado, né, na mesma dinastia. Então, dentro da família real, esse incesto ele era permitido, era legitimado, inclusive, né, através do mito religioso, pensando que Ísis é irmã de Osíris. Infelizmente, o governo de seu meio-irmão e também marido veio acabar cedo, já que depois de 4 anos de um governo totalmente instável, o faraó veio a falecer. Seguindo a linha de sucessão egípcia, o próximo que deveria ocupar o cargo de faraó deveria ser Tutmés III, meio-irmão da nossa protagonista e que tinha apenas 12 anos de idade na época. Entretanto, Hatshepsut conseguiu se colocar na posição de regente do jovem príncipe, fazendo com que este fosse mandado para bem longe do país para que assim a rainha pudesse governar plenamente. Hatshepsut entendeu que para ela governar, ela não deveria apenas eliminar os seus concorrentes, mas sim se encaixar ao culto religioso predominante do Egito e também obter o apoio das pessoas mais influentes do estado naquela época. Para conquistar os seus objetivos, a rainha precisou convencer os líderes militares, os representantes da aristocracia e também os sacerdotes. Com isso, ela foi finalmente proclamada como a filha legítima de Amon-Ra, passando então a ser considerada a primeira rainha do Egito. Entretanto, o mais fascinante nessa história toda é o modo como a nossa rainha foi retratada nos poucos monumentos que sobraram dela. Como a maioria dos egípcios naquela época tinha a mentalidade de um faraó na figura masculina, a rainha procurou então se vestir a caráter, utilizando barba e vestimentas que comprovassem a sua imagem. E vocês se lembram lá no comecinho que eu havia citado que essa rainha é conhecida como a rainha que tentaram apagar da história? Agora eu vou explicar o porquê.
Hatshepsut governou por mais de 2 décadas e no 22º ano de seu governo ela veio a falecer. Com isso, aquele mesmo meio-irmão que uma vez ela havia expulsado, Tutmés III, voltou a ocupar o cargo que lhe era de direito e com isso a rainha foi completamente apagada da história. Seus monumentos foram quebrados e também o seu nome no registro dos faraós foi retirado. Seguindo aqui agora com a nossa lista, a gente não poderia deixar de fora Nefertiti, rainha da 18ª dinastia do Egito Antigo e que viveu por volta de 1370 a.C. O seu nome ainda é alvo de debates e contradições no campo dos estudiosos. A vida da rainha começa a ganhar maior destaque público quando essa decide se casar com Amenhotep IV, o rei do Egito Antigo. Na verdade, esse mesmo Amenhotep deveria se casar com sua meia-irmã Sitiacon, a qual era a princesa herdeira. Entretanto, Amenhotep IV decide se casar com Nefertiti, oficializando-a como rainha do Egito Antigo. Já nos primeiros anos de seu governo, no qual aconteceu no período armaniano, tanto a rainha quanto seu marido, o rei Amenhotep IV, realizaram reformas religiosas conhecidas como atonismo, na qual o deus Aton era o único e ocupava uma posição central. Já no 5º ano de governo, Nefertiti mudou a sua imagem e o seu nome, passando agora a se chamar Nefer-Nefernu Aton. A rainha começou a utilizar uma coroa azul, no lugar do tradicional tocado com 2 plumas utilizadas pelas rainhas que a antecederam. Mesmo após a morte de seu esposo, Nefertiti continuou governando por meio da Revolução Armaniana. Nessa mesma época, começam a circular imagens da rainha que sugerem que ela de fato tomou posse como faraó, já que suas representações passaram a ser apropriadas com vestimentas de faraó, como bastões e coroa. A busca da múmia da nossa rainha continua até os dias de hoje e é debate entre os vários egiptólogos que existem ao redor do mundo. Chegamos então à nossa última figura importante feminina do vídeo, Cleópatra VII Thea Philopator, a última rainha do Egito. Cleópatra nasceu em 69 a.C. na rica cidade de Alexandria, a qual fica localizada no delta do rio Nilo. Cleópatra também oficializou seu casamento com seu meio-irmão, como já era de tradição, Ptolomeu XIII, de apenas 13 anos de idade. Infelizmente, a imagem da Cleópatra é muitas vezes resgatada pelo inconsciente das pessoas pelo fato dessa ter sido amante de famosos generais romanos como Júlio César e Marco Antônio, o que acaba, de certa maneira, ofuscando a sua inteligência. Cleópatra podia falar entre 7 a 8 línguas e esta também possuía estrategismos e sabedoria sobre política e militarismo em seu próprio governo. A aparência de Cleópatra é um dos assuntos mais abordados quando falamos a respeito da famosa rainha egípcia. Por mais que seja possível deduzirmos a sua imagem de acordo com algumas moedas da época, a indústria cinematográfica insiste em retratar Cleópatra como uma mulher que provavelmente nunca foi. Branca, de olhos claros, traços finos e europeus. Não tem como a gente inferir como que era a aparência de Cleópatra. Isso é um enigma. Primeiro que a gente tem que pensar que são moedas comemorativas e são feitas ao estilo romano, digamos assim, né? E essa representação do queixo preponderante, do nariz, etc., essas representações eram muito próprias, esses exageros eram muito próprios das moedas romanas, inclusive para demonstrar questões de poder aí, né? Mas se realmente ela era dessa forma, né? Elizabeth Taylor, Monica Bellucci, Rhonda Fleming e Gal Gadot são atrizes que foram escolhidas para ocupar o papel de Cleópatra nos cinemas, o que ajuda a reforçar talvez essa ideia romantizada e pouco real da famosa rainha egípcia. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal da Hair Campus. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Vejo vocês num próximo vídeo. Tchau, tchau!